E ele entende o negócio. E ele desce do barco e ele começa a nadar. E ele começa a ir de encontro com Jesus. Por que ele nadou, irmãos? Porque ele não queria que o barco levasse ele. Ele queria voltar por conta própria. Ele diz assim: eu vou me esforçar para chegar até Jesus. Eu não quero que ninguém me leve, eu quero ir até Jesus. Quando ele chegou até Jesus, ele falou: se afasta de mim, porque eu não presto. Afasta de mim. A visão dele distorcida de novo. Tornou distorcer a visão. Aí Jesus pega uns peixes que eles trouxeram, assa, e serve peixe e pão para ele. Aí vira para ele e fala assim: Pedro, tu me amas? E ele fala: Senhor, tu sabes. Jesus procura para ele 3 vezes. Por que Jesus procurou 3 vezes para eles, irmãos? Porque todos os acontecimentos de Pedro tinham sido 3. E nas 3 ele tinha falhado. Nas 3 ele tinha falhado. E eu quero te fazer uma pergunta: até quando nós vamos falhar diante de Deus? Até quando nós vamos expor nossas lideranças às forças espirituais da maldade? Por não entender o processo. Por não entender o que Deus está falando. Ô irmão, o que a igreja quer hoje? Vamos ser claros. A igreja não aceita o Lula. Nós não queremos satanismo, é isso. Nós queremos a chave da igreja, a chave do Brasil na mão da igreja. Nós queremos conosco, nós não queremos devolver, é isso. A igreja tem que entender. Fica nesse negócio: oh Deus, eu não vou machucar ninguém, oh Deus. Não, irmão, seja claro. Eu aprendi isso a vida inteira na minha vida, que a gente tem que falar olhando no olho. Você está entendendo? Se você não aceitar, também não fique com raiva. Amém? Entenda que esse é o posicionamento que Deus gerou no nosso coração. Será possível, irmão, todas as igrejas estão erradas? Todos os pastores estão errados? Você já parou para pensar nisso? Só você está certo. Você já parou para pensar nisso? Você sabe quanto dia o povo ficou esperando o Pentecoste? Você sabe quantos dias e por que eles ficaram? Por que Jesus não pegou o Espírito dele e colocou neles no dia que eles andavam juntos? O Senhor disse no livro de João: eu enviarei o meu Espírito, o Espírito Consolador, que o mundo não conhece, mas vocês conhecerão. Eu deixarei ele com vocês, eu não deixarei vocês só. Jesus disse isso. Mas para aí, por que eles não receberam ontem? Por que precisou de 50 dias? Congregando-os numa casa, sem poder sair. Sabe por quê, irmãos? Simplesmente porque não tinha um relacionamento. Cada um queria falar uma coisa. Cada um queria ter uma direção. Aí Jesus falou assim: eu vou ensinar vocês a se relacionarem, colocando vocês dentro, numa mesma casa. Vocês vão aprender a conviver como gente. Vocês comigo não entendem, não aprenderam. Lá Pedro queria liderar. Sabe por que Pedro queria liderar? Porque Pedro era líder da colônia de pescadores. Então Pedro queria, dentro do sistema dele, de liderar como pescador. Por isso ele levou todo mundo para pescar. Só que lá tinha outros líderes. Lá tinha Mateus. Você está entendendo? Lá tinha Lucas. Lá tinha um jovem chamado João, que tinha o coração centrado em Deus. Lá tinha Bernabé. Você está entendendo? Mas lá também tinha Tomé, que não acreditava em Deus e colocava tudo que Jesus falava em dúvida. Você está entendendo? O problema nosso, irmãos, não é os que não aceitam. Entendeu? Esses não são o nosso problema. São os Tomés. Amém? Porque os Tomés, eles tudo colocam em dúvida. Tudo eles põem a dúvida deles. Você está entendendo? Aí Jesus manda para eles para dentro de uma casa. Fala: fica lá. Depois Jesus envia o Pentecoste na vida dele no dia da ceia, no dia da Páscoa. Você está entendendo? Eles recebem o revestimento de poder, eles saem pregando. A Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Pedro cura um homem, sabe, querido, quando ele ia para o Templo Formosa, ele curou um cara que pedia esmola. Ele começou a ministrar, o milagre começa a acontecer. Pedro encontrou com Paulo. Problema. Porque Paulo pregava diferente de Pedro. Você está entendendo como a igreja é problemática? E isso abre portas para problema, para que o diabo se infiltre e coloque as suas pressões espirituais sobre as nossas vidas. E nós precisamos
entender isso. Nós precisamos compreender o que Deus está querendo nos ensinar nos últimos dias. Eu estava orando esses dias e falando para Deus. Falei, Deus falou para mim, o que você quer? Fala. Falei, Deus, nós queremos o governo do Brasil. Nós queremos que o Senhor tenha a direção. Nós queremos que o Senhor coordene. Nós queremos que o Senhor seja o centro. Nós queremos ter participação. Nós queremos a igreja junta. Nós não aceitamos que, sabe, queridos, nós não aceitamos que o Brasil se torne como uma Sodoma, como uma Gomorra. Nós não queremos o Brasil como Nínive. Nós não queremos. E nós sabemos que todo o sistema caminha para isso. Nós não aceitamos. Nós não queremos aqui dentro da igreja algo que não venha do céu. Costumes que não são cristãos. Nós não queremos. Nós não aceitamos. Aí o Senhor falou, então profetiza. Então libera, diga. Diga o que você quer. Diga, e eu comecei a falar. Falei, Deus, eu não aceito. Eu não quero esse cidadão no governo do Brasil. O Senhor sabe o que ele fez. Ainda que as pessoas não acreditem, o Senhor sabe. Quantas vezes esteve no satanismo, recebeu batismo. Você está entendendo? Sacrificou crianças. Sacrificou sangue de ovelhas, de bode. Para atacar a tua igreja. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Eu não aceito. O Senhor falou para mim assim, olha, o problema é que está tudo dividido. Está tudo dividido. A igreja, irmãos, está se dividindo. E nós não podemos ir por esse caminho. Nós não podemos. Quantas vezes o Paulo deixou uma frase que me impressionou muito. Paulo disse assim, olha, o que eu não quero eu faço. E o que eu quero eu não faço. Sabe o que eu quero que você entenda? Que em Deus a gente não faz o que a gente quer. Amém? A gente faz o que Ele quer. Amém? Em Deus, nós não tomamos as nossas decisões, nós andamos nas decisões dEle. É diferente, irmãos. É diferente. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender. Você não está na igreja para ser agradado, você está na igreja para agradar. É diferente. Igreja é casamento. Você não casa para ser agradado, você casa para agradar. O problema é que muitos casamentos se acabam, é porque o cara acha que quando ele casar lá, ele vai ser o garanhão. Você vai estar entendendo? Então ele vai sentar, pôr as pernas para cima e dizer, mulher, traz o café. Aí quando ela chegar com o café, traz pão de queijo também. Quando ela chegar com o pão de queijo, vai traz uma água para me lavar meus pés. Aí, primeiro ano separa. Você está entendendo? Não, irmão. Na igreja tudo é conquistado em Deus. Amém? Você lava os pés de Jesus e Ele lava os seus. Amém? Você quer um casamento abençoado? Lave os pés da sua mulher para ela lavar os seus. Você está entendendo? É assim que funciona. Primeiro eu faço para depois receber. Ei, a Bíblia diz que é dano que se recebe. Lei da semeadura, está escrito na palavra de Deus. Eu não chego e sou agradado. Eu chego e agrado para depois ser agradado. Eu faço para depois receber. Obedeça a Deus, entra no caminho da obediência e Deus vai fazer na sua vida. E Deus vai trazer na sua vida. É assim que funciona. Eu quero ler um texto, eu vou orar no final que eu entrei na palavra. Eu quero ler um texto que você abre comigo, por favor. Livro de Marcos. Olha, veja comigo essa palavra. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 22. Diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do cego, do homem, impôs-lhe as mãos. E Jesus perguntou: o que você está vendo? Alguma coisa? E ele, levantando os olhos, disse: vejo pessoas, e elas parecem árvores.
andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre mais no povoado. Amém? Sabe, querido, eu queria que você entendesse isso aqui, porque é de tudo que eu estou falando para você hoje. Olha, tem duas passagens na Bíblia, uma no livro de João, e outra é essa passagem que eu estou lendo agora. No livro de João, a Bíblia diz que Jesus massa a terra, coloca no olho do cego e manda ele lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Aqui, Jesus pega o cego e tira ele do povoado, leva ele para fora da cidade. E é sobre isso que eu queria que você entendesse. Porque quando Jesus leva ele para fora da cidade, sabe, querido, tem um simbolismo muito grande cristão. Jesus queria primeiro tirar ele de toda a influência natural. Depois, tirando de fora da cidade, Jesus queria tirar ele de todas as tradições da cidade. Jesus queria que ele saísse totalmente. Quando ele passasse a ver e a entender, ele visse tudo diferente do acontecimento da cidade. Tinha que ser tudo diferente. Então Jesus pega e leva ele para fora da cidade. Quando Jesus chega lá, fora da cidade, Jesus faz algo extraordinário. Sabe, querido, que eu acho que é o que está faltando hoje. O cuspir nos olhos dele parece uma coisa até nojenta, sim ou não? Mas eu queria te falar uma coisa. Só consegue pronunciar frases quem tem saliva na boca. A saliva, ela serve para trazer lubrificação à língua, para que o som saia, para que as cordas vocais possam liberar o som fácil. Ei, presta atenção. Quando Jesus cospe nos olhos desse homem, Jesus estava falando assim: eu coloco uma palavra nos teus olhos, que faça ver diferente desse povo do povoado. Eles verem uma coisa, mas você vai ver segundo a minha palavra. Você vai ver segundo o meu propósito. Aí, é o que me chama a atenção. A Bíblia diz que ele passou a ver. E Jesus procurou para ele: como é que você está vendo? E ele falou assim: eu vejo homens. Jesus disse: de que jeito? Primeiro que não tinha homens lá, estava fora da cidade. Não é verdade? Sim ou não? Depois, ele falou assim: não, eu vejo como árvores andando. Entendeu? Demasiadamente grande. Jesus pega e faz pela segunda vez a mesma coisa. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que às vezes nós entramos na igreja, mas nós não trabalhamos a nossa visão. Por isso é que nós agimos diferente da igreja. Por isso que nós agimos diferente da nossa liderança. Por isso que nós agimos diferente do propósito. Porque nós estamos vendo o que Deus não ministrou na nossas vidas. Nós estamos tendo revelação daquilo que Deus não ensinou. Nós estamos vendo aquilo que Deus não ministrou. Jesus procurou para ele: o que você está vendo? Ele falou assim: eu vejo homens grandes como árvores. Ei, presta atenção, você nem converteu, já está se sentindo desse jeito. Você nem aceitou a visão, você nem recebeu a visão direito, já está vindo desse jeito. Para aí, eu quero te dar um conselho hoje. Para de ver além de Deus. Para. Veja só o que Deus ministrar na sua vida. Veja só o que Deus libera sobre você. Veja só o que Deus revelou para você. Isso é importante. Jesus cospe pela segunda vez e procura para ele: e agora o que é que você está vendo? E ele fala: Senhor, eu estou vendo tudo. Tem uma versão da Bíblia que diz assim: ele via perfeitamente todas as coisas. Amém? Deus quer te dar uma visão perfeita, com raciocínio perfeito, para que você veja com perfeição. Você não vai ver sua esposa, sabe, querido, como você vê na cidade. Você não vai ver seus filhos como você vê na cidade. E você não vai ver como os costumes da cidade. O problema de Ló não foi, irmão, sair com Abraão, não. Tem gente que diz assim: Abraão errou porque levou Ló. Não. O problema foi o que Ló viu. Quando os pastores de Abraão teve problema com os de Ló, o que aconteceu? Abraão disse para Ló: escolhe para onde tu vai.
Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Ele deu o que para Ló? Escolhe a direita para você que é melhor. Né? Então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí Ló olhou. E para a direita estavam os carvalhais de Maré. Você está entendendo? Lugar de muita luta, de muita escassez. Sabe o que é isso? Visão distorcida. Em Deus não há luta. Em Deus não há escassez. Amém? Visão distorcida. Aí ele olha para o outro lado, e a Bíblia diz que ele vê umas campinas como o jardim do Senhor. E a Bíblia diz assim: Ló escolheu ir em direção a Sodoma. E a Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas, até chegar em Sodoma. Quando ele chegou na cidade, era uma cidade de visão totalmente distorcidas. A Bíblia diz que lá os homens casavam homem com homem, mulher com mulheres. A Bíblia diz que era uma cidade em que Deus já tinha se cansado, em que não aceitava a revelação, em que não aceitava a visão, em que não aceitava a palavra. Deus manda 3 anjos e fala assim: olha, vai lá na casa de Abraão. E eles foram. O Senhor fala assim: avisa para Abraão que eu vou destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra, porque eles estão vendo diferente de mim, e eles não vão conseguir ver como eu vejo. Aí eles foram, chegaram lá, abençoaram a casa de Abraão. E Abraão estava indo para onde, irmãos? Estava onde? Nos carvalhais de Maré. Presta atenção, o sol tão quente que Abraão não podia ficar na tenda. Estava numa sombra na porta da tenda, quando os anjos chegaram. Mas quando ele vê os anjos, ele corre e se prostra diante dos anjos. Por que ele fez isso? Porque ele falando assim: ó, a minha resposta, que há 25 anos eu estou esperando, ela está chegando agora. Amém? Aleluia! No outro dia, os anjos saem de lá, e eles vão para a cidade de Sodoma e de Gomorra. E quando eles entram lá, sabe qual que é a visão dos caras? Sabe qual é a visão da cidade? Chegou os homens mais bonitos que nós nunca vimos. Vamos pegar e ter relação sexual com eles. Um viu Deus, o outro só carnalidade. Só carnalidade. Aí os anjos têm que tornar e tocar nos olhos daqueles homens, para não ser por eles estrupado, para não ser pela cidade estrupado. Os anjos cegou, colocou cegueira neles, e eles não viam. A partir daí começou a nascer pessoas cegas, sem visão. Porque quando o coração dela não é guiado pela luz do Espírito Santo, os seus olhos também não vê. Isso é importante. Isso é importante. Aí o Senhor diz que de manhã cedo, os anjos saem arrastando Ló, suas 2 filhas, e a sua esposa, e diz: não olha para trás. A Bíblia diz que no meio do caminho, a esposa de Ló olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Deus estava dizendo: foi eliminado junto com Sodoma a família de Ló. Ló foi morar numa caverna, foi embriagado com as filhas, pelas filhas, e depois teve relações sexuais com as suas próprias filhas. Sabe o que significa isso? Que a visão da cidade acompanhou ele. Por isso Jesus tira o cego da cidade. Ei, você precisa parar de ter a visão dos ímpios. Me perdoe a revelação que eu estou te dando. Perdoe essa palavra. Você precisa ver como Cristo vê. A igreja precisa ver como Deus vê. A igreja precisa sentir como Jesus sente. Chega de ver como ímpio, irmão. Chega de olhar só o natural. Chega de olhar só sabe, querido, só as coisas que não edificam. Chega! Nós estamos vendo a igreja trazer coisas naturais para dentro dos salões. Sabe que, queridos, para satisfazer prazeres humanos. Porque não tem na igreja, sabe por quê? Porque a igreja é santa. Porque a igreja é santa. Abraão viu os anjos, e com os anjos a promessa. Eles viram a oportunidade de ter relações sexuais com homens desconhecidos. É muito triste isso hoje, irmão. Tem muitos irmãos
Ele não pode ver uma mulher bonita sair na rua, que ele vê uma oportunidade de ter um contato com uma pessoa diferente da que ele tem. Eu quero te dizer, essa visão é de Sodoma e Gomorra. E eu quero te dar uma palavra de Deus hoje. Sodoma e Gomorra foi destruída e você também vai ser. Te segura os cacos. Deus não está brincando. Deus vai sacudir a figueira. E se você tornar a tua vida dentro da igreja como uma Sodoma, tu vai ser consumido pelo fogo do Espírito como foi Sodoma. Escute o que eu estou te falando hoje, para depois você não falar assim, ninguém me falou. Escute o que eu estou te falando. Por isso Deus cuspiu nos olhos daquele homem. Jesus disse assim, eu estou te tirando das revelações da cidade, naturais, para te levar às espirituais. Isso é muito importante, irmãos. Você precisa, olha, o que mais me chama a atenção em revelação foi Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo 11. A Bíblia diz que Jacó vai para a casa de Jetro, seu sogro. E a Bíblia diz que no caminho, Jacó, ele se sente muito cansado, frustrado. Isso é normal. Quando você entra na igreja, são tantas coisas que parece que fica mais difícil. Não é verdade? Quando eu entrei na igreja, irmãos, eu fiquei 7 anos sem namorar. Eu falei, gente, no mundo eu tinha uma namorada por noite. Você está entendendo? Eu ia nas festas, eu gostava de dançar um forró, as coisas de maranhense, né? Maranhense gosta de uma sanfona, ou aqui não tem maranhense? Né? No relabucho. Você está entendendo? E aí, de repente, fui para a igreja, acabou o relabucho, acabou tudo. A namorada sumiu. Você está entendendo? 7 anos. Falei, meu Deus, mas o que está acontecendo comigo? O Senhor falou assim, o problema é que você saiu da cidade. Eu tirei a cidade de você. Aleluia. Quem quer que Deus tire a cidade de você? Amém. Eu tirei a cidade de você. Ei, presta atenção. Ele saiu, mas ele levou com ele todo o movimento que ele tinha aprendido da mãe. Todo. Então ele chega cansado, ele para, ele pega uma pedra, coloca no lugar, ali deita, e ele fala assim, chega! E de repente, ele tem uma revelação. E na visão, ele viu uma escada que ligava o céu à terra. E a Bíblia diz assim, os anjos de Deus desciam e subia por ela. Sabe o que Deus estava falando para ele? Você se escondeu de mim, mas eu não me escondi de você. Amém? Tem muita gente se escondendo de Deus, mas Deus não vai se esconder de você. Ele vai se revelar dia após dia para você. Ele não vai se esconder de você. Aí a Bíblia diz que ele olha para o outro lado, e ele diz assim, o Senhor estava a meu lado. E ele termina dizendo, perto de mim estava o Senhor e eu não sabia. E aí ele vai, sabe, querido, chega na casa do seu sogro, Labão. A Bíblia diz que ele ganha a filha de Labão, ele é enganado por Labão, eu não quero entrar nisso. Ele casa, mas ele começa a fazer as coisas que ele trouxe da sua mãe. E o pior que dava certo. Você está entendendo? Aí um dia ele fala assim, eu vou ter que conseguir um jeito de ficar rico mais rápido. Né? Aí ele pega uma vara. E ele era um cara de muita fé, sabe, irmão? Tem coisas que você faz, irmão, e você acha que é Deus que está te abençoando. Entendeu? Mas Deus não abençoa coisa errada, não. Entendeu? Tem muitos espíritos que se passam por Deus e não são Deus. Você está entendendo? Cuidado com o que você está tendo de revelação. Cuidado com as coisas, com os movimentos que estão acontecendo. Então ele pega uma vara e ele lavra ela dos 3 lados. E eu quero desafiar quem fale para mim que Deus mandou ele fazer aquilo. Foi uma coisa que ele tirou dele. E ele foi lá e colocou lá no bebedouro das ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Porque o bebedouro significa o lugar onde o Espírito Santo ministra. Então ele foi lá na ministração do Espírito Santo e colocou a semente dele. Isso é muito sério. Quando Deus plantou o primeiro canteiro de hortaliça para Adão, a Bíblia diz que o diabo foi lá e plantou o joio junto. Sim ou não? E eu quero te fazer uma pergunta. O joio produziu ou não? Sim ou não?
A Bíblia diz que produziu mais do que a horta. Aí chega alguém e fala assim, Senhor, eu arranco. O Senhor fala, não, deixa lá. Deixa arranca não, deixa lá. E aí está lá um pezão de joio grandão, o outro pequeno lá atrás. Os dois dão fruto ao mesmo tempo. Os dois produzem ao mesmo tempo. O trigo produz e o joio produz. Quando chega o ceifeiro, fala assim, Senhor, o que nós vamos fazer? Vamos misturar? Ele falou, não. Colhe primeiro o joio e deixa o trigo. Aí ele fala assim, ó, Deus abençoou. Sabe quando você encontra aquele cara que você fala assim, agora Deus está me abençoando. Aí a pastora fala assim, mas não é cristão, mas vai converter, pastora. Você está entendendo? Pastor, eu arrumei um trabalho para mim, eu vou ganhar o dobro do que eu ganhar onde que é, na boate. Eu vou ser recepcionista. Você está entendendo? Mas esse trem não é de Deus. Não, mas vai ser, Deus vai me cuidar de mim lá dentro. Deus está comigo em qualquer lugar. Você está entendendo? É assim que nós temos a resposta quando nós temos visão da cidade. É a visão da cidade. Aí Jesus falou assim, não, colhe primeiro o joio. Eles arrancou tudinho, colocou lá no lugar para colocar no celeiro. Quando eles chegaram para o dono da horta, falaram assim, e agora? Ele está pronto para pôr no celeiro. Aí o Senhor falou assim, não, não é para pôr no celeiro, é para queimar. Queima. Queima. Ei, mas nós trabalhamos tudo isso para queimar. Ei, presta atenção. Deus vai levantar um exército que vai trabalhar para queimar toda a natureza ruim que está sobre a sua vida. Precisa ser queimada. Precisa ser queimada. Presta atenção, não é o pastor que ministra na minha vida para que queime a minha natureza ruim. É eu que ministro em mim. É eu que reconheço que eu tenho uma natureza que não é legal. Presta atenção, irmão. Eu tenho 52 anos. Todo dia que eu saio para trabalhar à noite, eu digo assim, Senhor, minha oração. Foi, Senhor, o Senhor sabe que eu sou homem e sou fraco. Minha oração. O Senhor sabe que eu sou homem e sou fraco. O Senhor não deixa a mulher com pombagira me ver. E se ela me ver, me perceber, o Senhor coloca em mim cheiro de raposa, de fumo queimado, para que ela não aguente ficar perto de mim. Eu nunca recebi uma cantada de uma mulher, irmão. E não é porque eu sou feio, não. Tem cara muito mais feio que eu pecando. Você está entendendo? É. Agora tem cara que ele precisa ser elogiado, porque ele é o cara. Você está entendendo? Visão da cidade. Visão da cidade. Depois o Senhor fala assim, ó, vai lá e pega o trigo. Aí escolheram, o Senhor falou, coloca lá no celeiro. Coloca lá. Esse já foi separado. Agora eu quero voltar, sabe, para Jacó. Jacó pega aquelas varas e coloca lá onde o Espírito Santo ministrava nas ovelhas. Só que ali era um espírito trapaceiro. A Bíblia diz que as ovelhas bebiam a água e recebiam a ministração de Jacó. Olha quanto isso é sério, irmão. Olha quanto isso é sério. Elas recebiam sobre a gestação delas a unção de Jacó. Do jeito que era a vara, nasciam os filhotes. E Jacó foi ficando rico. Você está entendendo? Jacó foi enricando, e de repente ele era mais rico do que o patrão. Tem gente que prega isso, fala que foi Deus que fez. Deus usou Jacó. Presta atenção, irmão. Deus não vai concordar com o trapaceiro, jamais. Jamais. Jamais Deus vai concordar com o trapaceiro. Deus não precisa. Deus é dono do céu e da terra, e tudo pertence a Ele. Tudo que Ele quiser que você tenha, você vai ter um dia, e ninguém pode impedir isso. Amém? Um dia Jacó toma uma decisão, fala assim, eu vou embora, porque eu já fiquei rico, porque eu não preciso mais do meu sogro. Tem gente que ele tem a visão da cidade. Aí o pastor começa a entregar umas funçãozinhas para ele na igreja. Aí ele começa a ter revelação, ele começa a pregar. Fala assim, eu não preciso mais de igreja para pregar não, que eu sou pregador. Né? Não preciso de pastor não, eu posso fazer o culto da minha casa. Esse dia o cara chegou para mim e falou assim, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu prego. Eu falei, você não passa de um verme e fica falando que você é a igreja? Te enxerga quem você é. Você tem uma Sodoma no seu coração. Você tem uma Gomorra no seu coração. Você está no quarto casamento, cara.
E você continua errado. E você acha que você é uma igreja. Você é um sepulcro calhado. E olha, irmão, que eu estou com minha língua afiada, que eu estou até com medo de mim. É sério, tem hora que eu tenho medo de mim. Falei, meu Deus do céu. E aí, irmãos, Jacó esqueceu que ele tinha um problema no caminho. Só que quando ele sai, a visão da cidade leva ele para onde? Para onde ele tinha iniciado o primeiro problema. E ele tinha trapaceado. Leva ele a Esaú. E ele começa a receber mensagens de Esaú. Você sabe por que a igreja hoje vive cheia de depressão? Você sabe por que o cristão hoje vive cheio de depressão? Porque não aceita a ministração e a visão de Jesus. Ele está aqui, irmão, mas está com a visão da cidade. Ele está aqui. Esse dia a pessoa falou para mim, bispo, o senhor tem que entender que o nordestino é assim. É a nossa cultura. Falei, rapaz, você está falando com a pessoa errada, eu sou nordestino. Nós não estamos aqui para servir cultura, nós estamos aqui para servir a Deus. Estamos aqui para servir cultura, não. Não me interessa a cultura do lugar de onde eu era, da minha terra, não. Me interessa Jesus na minha vida agora. A Bíblia diz que Jesus fez tudo novo na minha vida. Ei, eu não sou mais do Nordeste. Eu sou da cidade celestial do Senhor Jesus. Eu sou da terra do Senhor Jesus. Ah, meu irmão. Aí, ele começou a ter revelação da cidade. Da revelação. Dizia para ele assim, Esaú vem de encontro a você e você vai morrer. Esaú vem de encontro a você e você vai morrer. Quando ele chegou, irmão, num lugar, num ribeiro, onde tem o nome de Val do Jaboque. A Bíblia diz que ele parou ali, no Val do Jaboque. E ele fez passar tudo quanto ele tinha. Tudo quanto ele tinha. E a Bíblia diz que ele mandou, sabe, querido, ele mandou ir na frente. E a Bíblia diz que ele ficou ali. E sabe para que ele ficou ali? Obrigado, filho. Sabe para que ele ficou ali, irmãos? Ele queria que o que ele tinha tirado ficasse uma distância maior dele. Você está entendendo? Para que ele não fosse atingido se porventura, porque naquela época funcionava assim, se eu tivesse um problema com o pastor Fábio, eu procuraria uma guerra com ele, eu levaria meus soldados, mas eu saqueava a casa dele, eu tomava tudo e ficava com o despojo, mas deixava ele vivo. Era assim que funcionava. Então qual foi a ideia dele? Se ele me tomar tudo, eu daqui volto para trás. Você está entendendo? E eu vou continuar com minha varinha, vou ficar rico de novo. Você está entendendo? Só que a Bíblia diz que quando anoiteceu, apareceu um homem. E ele entendeu que aquele homem era do exército de Esaú. Que Esaú tinha um exército de 400 homens. E a Bíblia diz que ele começa a lutar com aquele homem. Ele começa a lutar com aquele homem e ele luta. E ele vai lutando. Tem gente com 100 anos na igreja lutando com a sua natureza e não muda ela. Eu quero te dizer hoje, te dar a revelação. Aquele homem era a natureza dele. Humana, ele lutando com ela. Ei, eu quero te dar uma palavra de Deus. Muda a sua natureza. Muda a sua visão. Paulo um dia disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Que nós possamos trazer isso para o nosso coração. Entender o propósito. Entender o propósito pelo qual Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Deus nos chamou, irmão, para você viver o que você vivia. Deus te chamou para você viver a novidade de vida que Ele tem para você. Por isso ele diz que todo dia ele faz coisa nova. Sabe por quê? Porque todo dia quando amanhece, você não consegue amanhecer com o problema de ontem. Porque Deus realizou durante a noite um milagre e tem coisa nova na tua vida. Nós precisamos entender isso. Agora, eles estão lutando. E a Bíblia diz que quando chega a altas madrugadas, o homem vê que Jacó não queria revelar quem ele era. Era uma briga contra a natureza dele. E ele fala assim, me solta. O anjo falou para ele. E eu falo assim, não solta, eu preciso ser abençoado. Como que se abençoa uma maldição? Entendeu? Aí ele procura, como é que é seu nome?
E ele diz: eu me chamo Jacó. Sabe, irmão, pela primeira vez, Jacó conseguiu ver o que ele era. Então ele disse: olha, tudo que eu consegui até hoje, consegui com a minha natureza humana. Consegui com as minhas astúcias. Consegui com a minha sabedoria humana. Fiz tudo do jeito que eu entendia. Mesmo encontrando Deus pelo caminho. Mesmo Deus falando que não saía de perto de mim. Mesmo eu sabendo que Deus cuidava de mim. Eu fiz do meu jeito. Tem gente que Deus está cuidando. Tem gente que Deus está cuidando, está cuidando, está cuidando. E Ele está fazendo do jeito dele. Ô irmão. Entenda que se Deus cuida de você, porque Ele quer que você o agrade a Ele. Amém? Ele só quer ser agradado por você. Entenda isso. Aí, o anjo disse assim para ele: não se chamarás mais Jacó, ou trapaceiro. Para essa frase. Porque como príncipe, como? O Senhor não disse que ele era um príncipe. O Senhor disse: como príncipe, lutar-te com Deus e os homens, e prevaleceste. Essa frase é marcante. Sabe por quê? Porque o Senhor está falando assim: olha, a tua garra natural é tão forte, que você prevaleceu contra os homens, e está prevalecendo contra Deus. Você consegue entender isso, irmão? É muito louco. Sim ou não? É muito louco. Mas presta atenção. O anjo trocou na articulação da coxa dele, deslocando a coxa. Sabe o que o anjo estava falando para ele? Você nunca mais vai andar por conta própria. Aleluia. Pensa o tanto que é forte isso, irmão. Não vou deixar você andar por conta própria mais. É melhor você entender e mudar a sua natureza de que o anjo deslocar a sua perna. Porque se ele deslocar em você alguma coisa, você não vai conseguir andar por conta própria mais. Não vai. Você está entendendo, irmão? Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Aí a Bíblia diz que ele saiu se arrastando e mancando. Sabe o que o Senhor estava dizendo para ele? Eu tirei de você toda a capacidade humana que você tinha. As pessoas que não conseguem entender Deus, Deus tira deles a capacidade humana. Deus tira deles. Sabe, irmão, sabe como que Deus tirou a capacidade humana minha? Eu preciso que você entenda isso. Eu era terrível, irmão. Eu não era brincadeira, não. Mas Deus, quando Ele tirou a minha capacidade humana, eu era uma pessoa que eu gostava de festa e gostava de beber. Isso com meus 17, 18 anos. Eu converti bem jovem, acho que com 22 anos. Irmãos, eu bebia tanto. Irmãos, eu era tão prostituto que cada setor de Goiânia eu tinha uma namorada. Eu era terrível. O anjo tirou minha condição. A primeira coisa que ele tirou foi todo o emprego que eu tinha. Eu morava só. Quando eu fiquei desempregado, irmãos, eu não encontrei um amigo que me desse hospedagem em sua casa. Foi quando eu aceitei Jesus. Jesus me aceitou. Eu fui para a igreja e fui morar num quarto onde guardava o som da igreja, igual esse quartinho aqui, era um pouquinho maior do que esse aí. Você está entendendo? Eu já contei aqui que os ratos comeu meu sapato. Um dia o rato caçou meu sapato, eu fui achar dentro do buraco dele. Você está entendendo? Do tanto que o terreno era feio, eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Eu tinha que orar para o café da manhã. Aí depois eu tinha que orar para o almoço. Aí depois eu tinha que orar para a janta. No dia que o café da manhã não chegava, eu jejuava até meio-dia. Quando não chegava o almoço, eu jejuava até de tarde. Eu fiquei 7 dias sem comer, bebendo água. Porque não chegou o café da manhã, não chegou o almoço e não chegou a janta. Você está entendendo? Eu aprendi a jejuar. Não foi assim, gente, vamos fazer um jejum. Não. Eu dizia, não tem comida, eu vou fazer um propósito. Na hora que a comida chegar, Deus, é essa hora, eu entrego e como.
Começou na segunda, terminou domingo, 6 horas da tarde. Bebendo só água. Do meio para o fim eu não tinha mais roupa. Você está entendendo? Então eu passei a ganhar roupas usadas. E eu vestia. Olha, irmão, eu era bem magrinho. Hoje eu sou, né, mais barrigudinho, porque a gente casa, fica velho, né? A barriga cresce mesmo, não tem jeito não. Né? Mas presta atenção, eu era magrinho. Eu ganhei uma calça 48. Eu amarrei uma sacola daqui e outra aqui. E eu ia para a igreja, aquele palito. Você está entendendo? Com a camisa, irmãos, eu tinha vergonha de entrar na igreja. Você não está entendendo, mas eu entrava, porque eu morava lá. Ei, se Deus tivesse me dado uma casa, eu não ia. Mas Deus não me deu uma casa, Deus colocou eu dentro da igreja. E eu fui entendendo. E eu fui entendendo. No final do ano eu já não importava mais se tivesse comida ou não. Você está entendendo? Eu já não importava mais se tivesse roupa ou não. Eu já não importava mais se tivesse sapato ou o rato tivesse comido o sapato. Eu ia descalço, mas eu ia. Ei, presta atenção. Esse período eu dormia no monte quase todas as noites, deitada em cima de uma pedra. Você está entendendo? Porque para mim não me satisfazia ajoelhar no chão. Eu falava, Deus, eu quero ajoelhar em cima da pedra. Eu quero sentir, sabe, Senhor, a dor. Eu quero que isso me marque. Eu quero que doa em mim. 1 ano e 1 mês, certinho. Eu fui encontrado por uma irmã minha. Foi a coisa que mais marcou para mim, irmão. Ela me descobriu lá na igreja, um dia 6 horas da manhã. Na noite, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu amo a sua presença, mas o Senhor também não está comigo mais. Porque eu não consigo te sentir, eu fiquei 1 ano orando e não te sinto. Não te percebo. Eu ajoelho em cima da pedra. Estou falando para ele. Eu oro o tempo todo, mas eu não te vejo. Os meus olhos não te veem, eu só vejo o demônio. Olha, irmãos, os demônios se materializavam na parede assim, virava o homem e vinha em cima de mim, eu metia o braço. Eu cansei de brigar de tapa com o diabo. Eu sei o que é guerra espiritual. Você está entendendo? Eu sei o que é guerra espiritual. Eu cansei de brigar de tapa. Eu fui no inferno 2 vezes nesse período. Eu sei o que é o diabo, irmãos. Eu não estou falando de coisa. E se você quiser acreditar, você acredita. Se não quiser, problema seu. Você está entendendo? Mas eu estou falando de coisa que eu não vivi. Eu vivi. Eu cansei de estar, e de repente a parede balançava assim, para um lado e para o outro, eu ficava olhando, de repente ela rachava e saía aquela linha fina de dentro da parede, quando ela saía, que saía fora, ela ia crescendo, 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 e virava um homem. Você está entendendo? E ele falava, vou te matar, e eu cobri o braço. E eu era até bom de porrada, irmão. Eu não perdia não. Eu era bom, sabe? Mas tudo aquilo era minha natureza humana. Você está entendendo? Era minha natureza humana. Eu estava lá jejuando e orando, mas a minha natureza espiritual não funcionava. Você está entendendo? O diabo vinha, eu ia bater de pé, de chute, de botina. Você está entendendo? De murro. Ei, para aí. Eu te dei poder e te dei autoridade. Mas a minha natureza humana não permitia que o poder e a autoridade de Deus se manifestasse em mim. Não permitia. Nesse dia eu fiz essa oração. E eu joelhei e eu falei assim, olha, se verdadeiramente o Senhor está comigo, o Senhor me trate nesta noite e me torne uma nova criatura nesta noite. Isso eu já tinha parado há muito tempo de bebida, de tudo. Eu já não existia praticamente. Aí, irmãos, de repente o céu da igreja abriu assim, ó, e entrou uma mãozona grande. E aquela mão me pegou. E eu parecia um bebê na mão, assim, ele fazia assim comigo, igual a menina fazendo com aquele bebezinho lá. Né? Ele começou a andar comigo assim, ó. Irmãos, eu peguei num sono. Sabe o sono que você não quer acordar? Quando eu tentava acordar, eu falei, eu não posso acordar desse sono. Eu tenho que continuar dormindo. Eu acordei 8 horas da manhã, uma pessoa batendo na porta. Quando eu cheguei lá, era o pastor e minha irmã, que eu nunca mais tinha visto, irmão. Eu tinha perdido todo o contato com a minha família. E ela falou assim, olha, eu descobri onde você está e vim te buscar. Você vai morar comigo. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Vai lá pegar sua roupa. Eu falei, que roupa? Eu só tenho essa aqui que está vestida, não tem nada não. Vai pegar seu sapato. Eu falei, não tem não, teu chinelo vai furado lá, deixa ele lá. E eu saí daquele jeito, irmão.
Ela morava na rua 8, no centro, num apartamento no 6º andar. Irmão, quando eu entrei naquele elevador, eu não acredito. Eu fiquei olhando assim, eu falei, eu não acredito que eu vou morar em lugar de rico. Eu estou entendendo o trem desse. Quando eu cheguei lá, tinha uma cama que ela tinha arrumado para mim, forrou a cama, irmão, colocou o travesseiro. Do lado aqui tinha um guarda-roupa, eu lembro até hoje do guarda-roupa de 2 portas. Você está entendendo? De 2 portas, aquela coisa mais bonitinha. E aqui no pé da cama tinha um tapete com a sandália havaiana e com um sapato engraxado. Aí ela disse assim, abre o guarda-roupa. Eu fui lá e abri. Estava cheio de roupa nova e desse lado aqui um terno. Aí eu falei, isso aqui? Ela falou, não, comprei tudo para você. Aí eu fiquei olhando assim. Aí o Espírito Santo falou para mim, eu mudei tua natureza e te dei o que você precisa. Aleluia. Eu falei, Senhor, acabou. Ele disse, não, agora eu vou mudar o teu caráter. Vou mudar o teu caráter. Eu vou te colocar o meu em você. Eu fiquei 7 anos solteiro. Enquanto eu falava assim, vi uma moça bonita, eu falei, Senhor, aquela. Eu falava assim, que esse caráter seu aí? Vou deixar não, você está malandro ainda, caboclo. Quando foi um dia, tinha uma moça lá na igreja, pensa na moça bonita. Eu falei, Senhor, aquela. O Senhor, Aí eu saí assim chateado, né? Deus falava comigo, irmão. Saí chateado quando eu cheguei lá na sede. E eu dizia assim que eu estava apaixonado, né? Quando eu cheguei lá na sede, a bispa estava ensaiando, lá em cima do louvor. E eu entrei para pegar uns obreiros, discípulo meu que estava lá, para a gente subir para o monte. Quando eu olhei lá para aquele lugar lá, né, tá ela lá, e eu fiquei assim, né, olhando para o louvor, achando bonito. O ensaio, o Espírito Santo falou assim, é aquela. Eu falei, o quê? Olha aí lá! Ele falou, lá é a velha natureza, aqui é a nova. Irmão. Ei, presta atenção. Entenda a visão que Deus quer te dar. E Deus vai fazer tudo na sua vida. Amém. Olha, irmão, o que mais me impressionou na vida de Jacó foi isso. Jacó sai manquelejando. E a Bíblia diz que quando ele chega na cidade, a primeira coisa que ele faz é edificar um altar para o Senhor. Ele edifica o altar, porque ele foi transformado na batalha, ele foi transformado na luta. O problema é que nós estamos vivendo uma luta, nós estamos vivendo uma batalha, e nós não conseguimos ser transformados na batalha. Será que vamos ter que morrer? E não vamos ser transformados? E não vamos entender? Davi, o que mais me chama a atenção em Davi? Quem lembra da história de Davi? Davi, a Bíblia diz que apareceu um gigante em Israel, no campo de batalha dos filisteus. E a Bíblia diz que todo dia o gigante vinha afrontar Israel. Eu até marquei aqui, só para mim te falar o versículo certinho, não vou ler. Samuel capítulo 17, versículo 26, 1 Samuel. É só esse versículo que eu vou citar. A Bíblia diz que Davi chegou e viu toda a afronta. Aí Davi foi procurar os soldados. E qual que era a ideia de Davi? Davi chegou e falou assim, escuta, quem vencer o gigante vai ganhar o quê? O que ele vai ganhar? Olha para o seu irmão que está do seu lado. Olha para ele, fica olhando para ele. Coloca a mão no ombro dele. Procura para ele hoje. Se eu vencer o gigante, o que eu ganho? Amém? Procura aí. Fala assim, se eu vencer o gigante hoje, o que eu ganho? Agora presta atenção. Fica olhando para o teu irmão aí e responde para ele assim. Fala assim, vai casar com a filha do rei. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Davi fala assim, vai ganhar o quê? Davi não estava preocupado com o tamanho da guerra. Davi estava preocupado com o que ele ia receber. Vai ganhar o quê? Sabe por quê, irmão? Davi já tinha sido ungido rei. E Davi sabia que rei só casava com rainha. E o único rei que tinha lá era Saul. Não tinha outro.
O povo tinha rejeitado Samuel, tinha tirado Samuel. Ele não podia casar com a filha de Samuel. Agora ele tinha que escolher uma rainha. E ele chega e fala assim: escuta, o que ganha aquele que derrotar? Vai casar com a filha do rei e ele vai encher ele de riqueza. Davi era um pastor de ovelha, não tinha nada. Falou assim: eu vou sair daqui rico. Amém? Eu quero te dar uma palavra de Deus. No dia que você tiver a visão de Deus, você não vai fugir da batalha. Você vai encarar a batalha. Vai casar com a filha do rei. E vai sair rico com a herança do rei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só ganha e recebe a herança do rei aquele que tem o propósito de casar com a filha do rei. Ou você casa com a igreja, ou você se relaciona com a igreja, ou você não recebe a herança que Deus para você preparou. E pega aí que isso aqui é forte, irmão. Pega aí que isso aqui é forte. Quem não se relaciona com a igreja não recebe a promessa. Isso é muito forte. Davi falou: o quê? Eu vou perder essa oportunidade. Irmãos, aquela guerra era totalmente espiritual. Aquela guerra não era natural. Presta atenção, tinha um demônio atrás daquele cara. Você está entendendo? Ali existiam ministrações de demônios. A nossa guerra no Brasil hoje, ela não é física. Entenda isso, ela não é cultural. Não, irmãos. Ela não é nada disso, ela é uma guerra espiritual. O que o diabo quer é o controle do mundo, é implantar o seu governo na terra. É isso que ele precisa. E o lugar fundamental é o Brasil. Sabe por quê? Porque o Brasil é celeiro de sacerdote. O Brasil é celeiro de profeta. O Brasil é celeiro de missionário. E o diabo quer estabelecer aqui o seu governo, mas não vai estabelecer em nome de Jesus. Não vai. Não vai em nome de Jesus. Não vai. Não vai. Eu disse para Deus, eu falei: Senhor, livra de ganhar, porque se ganhar eu profetizo que morre. Mas não assume, no Brasil não assume. Esse governo é do Brasil. E acabou. Não vai. Não vai. Nós temos que ter uma voz profética, uma ação de gigante. Você está entendendo? Ou você é Davi e encara o gigante, ou você perde a promessa. Ou você perde a aliança. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Davi estava ali num ponto crucial. Presta atenção, quando eles foram encontrar um ou outro, a Bíblia diz que o gigante fez uma pergunta para Davi. Ele disse assim: ó, sou eu algum cão para tu vir contra mim com pedra? Eu sou algum cão para tu vir contra mim com pedras? Sabe por que ele fez essa pergunta, irmão? Porque tudo que Deus edificou, ele edificou com pedras. Quem lembra da cidade de Neemias lá, de Jerusalém? Quando os filhos das trevas, Tobias, disse assim: quem são esses fracos judeus? O que farão dessas pedras queimadas? Aí a Bíblia diz assim, ó: das pedras queimadas, Deus edificou uma cidade forte. Aleluia, glória a Deus. Deus edificou uma cidade forte. Ei, presta atenção, queridos. Presta atenção uma coisa. A Bíblia diz que ele, no nome dos seus deuses, amaldiçoou Davi. O que estão fazendo hoje, irmão? O que estão fazendo hoje? Movimentou todos os centros espíritas do Brasil e de mais de 6 países. Escute o que eu estou te falando, eu sou profeta e Deus me deu essa revelação. De 6 países, da origem do espiritismo. Inclusive tem espiritismo do Egito, pai de santos do Egito, fazendo trabalho em favor de destruir o governo do Brasil. Escute o que eu estou fazendo, foram para as origens, foram buscar força de lá, se unificaram. Satanismo, com todo tipo de umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, de todas as pontas, se unificaram. Sabe para quê? Para amaldiçoar os pastores do Brasil, para enfraquecer a igreja brasileira.
Eu ouvi esses dias de uma pessoa muito inteligente e política, dizendo assim: se a igreja ganhar, ninguém nunca mais suporta ela. Falei, meu Deus, da onde eu estou escutando? O diabo está profetizando sobre nós, e eu recebo, ninguém vai nos resistir. Amém? Amém, queridos? Amém, irmãos? Agora preste atenção, queridos. Preste atenção. Davi disse assim, ó: tu vem contra mim com espada e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Deus em quem eu sirvo. Ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu entregarei os teus cadáveres no arraial dos filisteus, e todas as terras saberás que há Deus em Israel. Eu quero te dar uma palavra de Deus: o mundo vai ficar sabendo da história da igreja brasileira, do que nós fizemos, amém, queridos, do poder que se manifestou na igreja. O mundo vai ficar sabendo. O resto vocês sabem o que aconteceu, amém. Para encerrar, falando só de visão, a última coisa que eu quero citar para vocês hoje. Quem lembra da Deixa eu ver aqui, irmão, só corrigir para mim não falar nada errado aqui. Da mulher de Samaria. Quem lembra daquela mulher que construiu o quarto para Eliseu? Hã? A Bíblia diz, irmãos, que ela não podia ter filho. Eliseu profetiza e tudo acontece, fica tudo bonitinho, não é verdade? Hã? Só que um dia o filho dela morre, e Eliseu estava no campo, distante. Mas o que me chama a atenção, irmão, foi ela pegar o seu bebê, o seu filho morto, e colocar no apartamento que ela tinha construído para Eliseu, na cama de Eliseu. Por que ela fez isso? Hã? Por que ela fez isso, irmão? Eu quero te dar uma resposta simples. Primeiro, desde o primeiro dia que ela viu Eliseu, ela dizia assim: esse homem é um grande homem de Deus. Por isso vou fazer na minha casa um quarto para ele. Logo em seguida, quando o filho dela morre, ela leva ele para onde ela tinha feito tudo pelo homem de Deus. Porque quem faz para o homem de Deus, faz para Deus. Amém? Então ela pega e coloca ele lá em cima. O que ela estava dizendo para Deus? Ela disse: Deus, eu nunca semeei morte. Tudo que eu fiz foi vida. Está aqui o quarto que eu fiz para o teu profeta, e está aqui a cama que eu coloquei para o teu profeta. E o troco de tudo isso que eu recebo é a morte sobre o meu filho. Eu te entrego ele no lugar que eu semeei vida. Sabe por que ela fez isso? Porque ela sabe que Deus é fiel. A Bíblia diz que todo que planta, colhe. Amém? Amém? O que você tem plantado nos seus olhos nos últimos dias? Com seus olhos? Para te dar boas sementes, para te dar boas colheitas. O que os teus olhos têm te levado a plantar em todos esses dias? Eu quero te dizer que esse cego, a Bíblia fala assim, cego de nascença. Ele nasceu com a tradição religiosa, que não permitia ver Deus. Ele não enxergava Deus em hipótese alguma. Ele não via os princípios de Deus, ele não via os costumes de Deus, ele não via a vontade de Deus, ele não via os sonhos de Deus. E às vezes você está dentro da sua tradição desde que você nasceu. Você não consegue se soltar dela. Você não consegue ver Cristo em você. Você não consegue sentir Cristo em você. Você não consegue perceber Deus em você. Mas eu quero te dar uma palavra de Deus. Leve seus sonhos para aquilo que você já fez para Deus.
Você é dizimista? Ofertante? Põe seus sonhos na oferta. Põe seus sonhos no dízimo. Põe seus sonhos no celeiro de oração, onde você tem orado o tempo todo, aonde você tem chorado, quando você tem sido caluniado, quando você tem sido difamado, quando você tem sido humilhado, que você nenhuma vez, sabe, querido, você foi lá e deu o troco, como fizeram com você, mas pelo contrário, você se humilhou, você chorou. Você está entendendo? Pega seus sonhos e leva para lá e diga: Deus, eu estou plantando aqui a justiça. E eu quero colher justiça. Ei, eu plantei as minhas ofertas na tua casa, contribuí com a obra. Eu estou colocando meus sonhos nisso aqui, Senhor. É aqui que eu estou colocando. É aqui que eu estou entregando. Ela disse: olha, essa cama eu construí para o teu profeta, e agora eu coloco nela o meu filho morto. Eu queria colocar ele aqui anos depois como profeta. Eu queria um profeta na minha casa. Esse profeta morreu, mas assim mesmo eu coloco ele morto como profeta. O Senhor me deu um jovem, eu recebi um profeta. Foi um profeta que eu recebi. Então eu coloco no lugar do profeta. Está aqui. E aí ela vai atrás de Eliseu. Quando Eliseu chega, irmão, ele deita 3 vezes sobre o corpo daquela criança. E o que eu entendo com isso? Estava ouvindo passar aí numa transmissão espiritual. Uma transfusão de vida de Eliseu, aquele jovem. Sabe por que ele morreu? Porque ele tinha que morrer as tradições em que seus pais viviam. Ele morre, aquela morte significa espiritualmente. E quando ele ressuscita em Eliseu, ele ressuscita um filho de profeta, para se tornar profeta para Jesus. Aleluia, aleluia. Ei, Deus vai levantar uma geração de profetas que vai entender, que vai ver, que vai entender o seu pastor, ainda que você não concorde, mas vai obedecer. Amém? Esses dias eu disse lá na sede, eu falei: eu não quero que você concorde comigo, eu não preciso disso. Eu sei que eu sou uma pessoa muito difícil, irmão. Tem hora que nem a bispa você concorda comigo. Eu sei o jeito que eu sou terrível, eu não sou fácil. Amém? Até porque, quando você chega a uma determinada posição em Deus, você tem muitas decisões que são definitivas suas. Deus traz e acabou. Você está entendendo? E é muito difícil tomar posições assim. É muito difícil. Mas eu queria trazer esse desafio para você. Eu disse: eu não quero que vocês concordem comigo, eu só quero que vocês obedeçam. No dia que eu falar alguma coisa que não seja de Deus, que não tenha a ver com a palavra de Deus, vocês me repreendam. Só isso que eu quero. Amém? Aleluia. Quem quer ter a visão fora da cidade? A visão perfeita. Sabe, irmão, quero fazer uma oração com você diferente hoje. Eu já passei meu horário, era para acabar 9. Mas eu queria que você saísse todo mundo e viesse aqui na frente. Eu queria que os pastores me ajudassem. Eu queria que você fosse ungido hoje. Recebesse uma unção sacerdotal. Você não vai sair daqui com a visão que você nasceu. Não vai, irmão. Não vai, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma notícia para vocês, boa. Primeira notícia. A pastora Tati recebeu essa seta. Ela não recebeu, tocou nela, mas já saiu pelo caminho que veio. Aleluia, Deus. Amém. Nós sabemos que não tem poder sobre as nossas vidas, mas nos abate às vezes, né? Tenta nos intimidar. Sabemos que essas coisas é para isso, irmão, é para tentar nos intimidar. Vem mais para cá, sim, aqui cabe muita gente aqui, pode ficar aqui. Pode vir, eu quero vocês pertinho aqui para facilitar para os pastores de ungir a bispa, o presbítero. Vem para cá para frente, presbítero. Me ajuda aqui, homem de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. A outra notícia boa que eu recebi hoje, para mim é boa, não sei para vocês, né? Mandaram uma pesquisa para mim ainda agora, a pesquisa que mais acertou no primeiro turno, amém? E o Bolsonaro está 3 pontos na frente do outro.
Amém? Então Deus vai fazer. Feche os seus olhos, mas eu quero orar por você. Esqueça tudo agora, irmão, do Brasil. Essa oração é específica por você. Eu não quero que você ore pelo Brasil agora, nem olhe por política agora, nada. Eu quero que você se coloque na presença de Deus agora. Amém? Quero que Deus mude a visão sua hoje. Os pastores, os presbíteros, já pode começar a orar os irmãos, ungir todos, amém? Os irmãos que nos ajudam em oração, enquanto o louvor, começa uma canção aqui. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Oh Deus, abre os meus olhos, oh Jesus, eu quero ver. Pai, abre o meu coração, quero sentir. Nós estamos nos colocando na Tua presença, Jesus. Teu grande amor. A Tua igreja, a Tua filha, Senhor, que está sobre ataque. Ataque das hostes espirituais da maldade, que tem se movimentado nas regiões celestiais. Senhor, Tu sabe o que aconteceu aqui ontem. Como a Tua igreja aqui está sendo bombardeada. Estão tentando ser, Senhor, trazer silêncio à Tua voz. Ah, Deus, estão tentando, Senhor, me distrair espírito aqui que não é Teu. Mas hoje nós estamos na Tua presença, porque nós queremos que o Senhor mude a nossa visão. Oh Deus, nos leva espiritualmente para fora da cidade. Tira toda a influência humana. Tira, Deus. Que hoje o Senhor possa cuspir nos nossos olhos. Oh Jesus, cospe nossos olhos hoje. Libera uma palavra. Libera que nós vamos contemplar Tua face, que nós vamos contemplar Tua presença, que nós vamos sentir, que nós vamos ver, que nós vamos perceber. Comece a tocar nessa igreja. Abre o meu coração, quero sentir. Espírito Santo, coloca muros de fogo em volta dessa igreja. Sela o céu dessa igreja e sobre esta cidade. Faz cair por terra e enfraquece as potestades espirituais que se levantaram. Torna elas enfraquecidas, sem força, sem capacidade de lutar. Oh Jesus, Tu és Deus, Tu és santo, poderoso, Deus grande. Eu quero no Teu nome confrontar as hostes espirituais da maldade, as forças espirituais da maldade, o espírito que contra a igreja se levantou, que veio ontem aqui afrontar os pastores da igreja. Escuta, Satanás, pega a tua resistência, a tua frieza, pega a tua dúvida, a tua discordância e sai deste lugar. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, irmão, receba o poder de Deus. Sinta Jesus ministrando na tua vida agora. Sinta. Sinta Ele liberando sobre ti. Sinta. Está vindo sobre ti agora. Está vindo. Está vindo o seu poder sobrenatural de Deus. Está vindo sobre ti agora. Está vindo sobre ti. Receba. Receba. É Deus que está te dando. É Deus que está ministrando na tua vida. Receba. Seja tocado. Seja tocado. Seja tocado. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba. 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 Receba em nome de Jesus. Receba.
Receba em nome de Jesus, receba. Receba o poder de Deus na tua vida, receba. Receba, seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja. 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 De Jesus. Seja cheio. Toca, Espírito, toca, 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 toca. Toca, Espírito. Toca, Espírito. Ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem. Ora vem. Ora vem. Ora vem. Recebe aí, irmão, recebe. Sinta Jesus te tocando, sinta. E que até estremeça diante Força. da majestade de Jesus. Diga. Ruja o leão. Diga, pode rugir. E que até estremeça Leão da tribo de Judá. Ruge nesse lugar. da majestade Diga. de Jesus. E ruja. Ruja o leão. E que até estremeça diante da majestade de Jesus. Toca, Espírito Santo. Toca. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito de Deus. Toca, Espírito de Deus. Toca, Espírito de Deus. Toca. Toca. Feche os seus olhos. Eu quero fazer um ato profético com você, igreja. Eu queria que você levantasse as suas duas mãos para cima. Faz essa oração comigo. Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga: o Senhor me ungiu com a unção da libertação. Diga: o Senhor me enviou a profetizar coisas novas. Diga: Senhor, eu me posiciono hoje como profeta. Eu sou profeta do Senhor na minha casa, na minha família, na igreja Plenitude, na minha cidade. Diga: Senhor, eu estou com as mãos levantadas. É para o Senhor segurar e me dê a direção certa. Diga: toca nos meus olhos. Libera uma palavra sobre os meus olhos. Diga: Senhor, a partir de hoje, os meus olhos vão te perceber, vão te ver, vão te entender e vão te seguir. Diga: Senhor, eu não aceito os caminhos de Emaús. Diga: eu quero ir para a cidade. Eu quero esperar o descer do Espírito sobre a minha vida. Diga: Senhor, que seja hoje que o teu Espírito venha. Diga: vem, vem. Diga: Espírito Santo, me aviva, me renova. Diga: torna a minha vida como no tempo de Samuel. Diga: Senhor, eu recebo a unção de Samuel, de Elias, de Eliseu sobre a minha vida. Diga: a partir de hoje eu vou fazer a tua vontade. Diga: ninguém vai me resistir. Diga: Senhor, eu vou ser guardião da tua igreja, da tua palavra e dos meus pastores. Diga: Senhor, o diabo
não vai tocar na minha igreja, nos meus pastores, em nome de Jesus. Agora diga assim: Senhor, eu já recebi, e cheio desta unção, eu profetizo sobre o Brasil. Senhor, tu sabes o que queremos. Nós recebemos a chave do governo do Brasil, e nós não devolvemos ao inimigo. Diga: o inimigo não vai se apropriar do Brasil. Diga: Senhor, nós pegamos com as duas mãos a chave do Brasil, o governo do Brasil, e entregamos ao presidente Jair Messias Bolsonaro, e declaramos: o diabo não vai tirar da mão dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Sai não. Estenda as mãos para cá na direção da Eduarda. Ela vai representar a Tati. Amém? Estenda as mãos para cá. Você recebeu a unção para proteger ela. Proteger eu também, viu, gente? Pelo amor de Deus. Faz essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nós colocamos a pastora Tati na tua presença. Está aqui a Eduarda representando ela. Não está aqui hoje porque foi tocada e ficou debilitada. Nós te pedimos que seja devolvido agora toda a saúde dela. Diga: Senhor, não é para ficar nenhuma sequela de alergia e de nada. Tudo que o diabo colocou está saindo agora, e até o que ele não colocou, mas era enfermidade na vida dela, nós ordenamos que saia. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: sai! Diga: pastora Tati, receba a visitação do Espírito Santo. Seja fortalecida na tua alma, no teu espírito. Diga: Senhor Jesus, não deixa que o inimigo coloque medo. Diga: eu profetizo a coragem do leão da tribo de Judá sobre a pastora Tati. Diga: ninguém vai te intimidar. Seja forte e corajosa, porque Deus é contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora dê uma salva de palmas na vitória da pastora. Aleluia. Como nós estamos no ato profeta, eu quero orar para a sua casa. Vira em direção da sua casa agora. Quero orar para a sua casa, para que isso não chegue na sua casa. Deus, o Senhor está vendo esses irmãos com as mãos levantadas. Eles estão na direção dos seus imóveis, onde eles moram. Eu quero colocar, Senhor, a família deles na tua presença, especialmente aqueles que não te conhecem e que hoje não são protegidos porque não te conhecem. Mas o Senhor salvou a vida de Ló por amor a Abraão, por amor aos irmãos que te servem. Eu quero te fazer um pedido hoje: salve toda a família deles. Não deixa que nenhum seja tocado. Senhor, nós não queremos chorar nessa igreja. Senhor, nós não queremos ver ninguém chorando aqui porque sofreu um acidente, ou porque houve qualquer situação de enfermidade. Deus, é um pedido que eu te faço: que a Igreja Plenitude seja totalmente guardada, protegida. Seus familiares, não fiquem uns estejam aqui ou estejam em outros estados, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, ou Senhor, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, não importa onde, ou até mesmo no Tocantins, Pai. Ele receba a proteção lá. Que anjos do Senhor sejam liberados daqui para cuidar da nossa família, Senhor. Pai, nós cuidamos da tua casa, e a tua palavra diz que o Senhor cuida da nossa família. Eu abençoo teus filhos, declarando sobre eles uma semana bendita do Senhor, com as bênçãos do céu, com as bênçãos do Senhor Jesus. O Senhor te dará visão de águia.
E a partir de hoje, você vai contemplar a presença de Deus na tua vida em tudo que você fizer. E em tudo que tu colocares a mão, aonde colocares a planta do teu pé, tu vai presenciar a presença de Deus contigo. Eu profetizo, assim como Deus foi com Jacó, Ele será contigo, não vai te deixar em tempo algum. Você vai andar só. Eu profetizo que o tempo todo os anjos do Senhor segurarão na tua mão e te guiarão pelos caminhos retos do Senhor. Você que recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas abençoada para Jesus agora. Aleluia. Nós estamos encerrados, que Deus te abençoe. Aleluia.